Hoje nós vamos considerar essa declaração do nosso Senhor Jesus Cristo que se encontra no capítulo 11 do Evangelho de João. Eu espero que por meio desses estudos que nós temos feito, já faz alguns domingos, os irmãos estejam conseguindo contemplar por meio dessas declarações do nosso Senhor Jesus Cristo, usando essas imagens, como que o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo ele é abrangente. Nós vimos lá na primeira declaração que Jesus afirmou que ele é o pão da vida. E nós consideramos essa fome espiritual que o ser humano tem, essa fome realmente de conhecer aquilo que é eterno, e que Jesus é aquele que satisfaz realmente essa fome espiritual. Nós consideramos também que Jesus ele é a luz do mundo. O mundo que está perdido em trevas desde que o pecado entrou no mundo, e Jesus ele é essa luz que veio para iluminar o ser humano que está realmente perdido nas trevas do pecado. Nós consideramos também que Jesus ele é a porta para entrar no aprisco de Deus, para entrar no povo de Deus, somente passando por meio dessa porta que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vimos também, esse foi semana passada, que Jesus ele é o bom pastor, ele é aquele que realmente cuida do seu povo. Então, eu espero que os irmãos estejam conseguindo contemplar a abrangência do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque Jesus ele gostava bastante de usar parábolas, imagens, ilustrações, e ele usa todas essas imagens, mas assim, não tem uma imagem só que mostra tudo, todo o ministério de Jesus. Ele usa várias para mostrar vários aspectos realmente do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos considerar mais uma declaração do nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele afirma, eu sou, especificamente no versículo 25 do capítulo 11 de João, onde Jesus ele afirma que ele é a ressurreição e a vida. Mas, para considerar essa declaração e tudo que ela significa, nós não vamos nos limitar somente ao versículo 25. Na verdade, a gente vai fazer uma leitura que vai ser um pouco extensa. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 27, e depois nós vamos pular para o versículo 38 e vamos ler até o versículo 44. Então é uma leitura um pouco extensa, eu peço que os irmãos estejam aí acompanhando, tenham bastante atenção, para nós entendermos tudo aquilo que envolve essa declaração do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele afirma que ele é a ressurreição e a vida. Então vamos fazer a leitura, João capítulo 11, versículo 1 até o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: a morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro,
mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. Jesus é a ressurreição e a vida, versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Agora vamos pular para o versículo 38 e ler até o versículo 44. A ressurreição de Lázaro. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se creres, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: Desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém pela leitura da palavra de Deus. Um trecho um pouco mais longo, mas muito importante aqui para nós considerarmos essa declaração do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos a estudar diretamente esse texto, eu vou pedir, irmão Sérgio, pode fazer uma oração pelo nosso estudo, por favor, irmão? Senhor, grandioso Deus Pai, graças te damos, Senhor, o quão grande é, Senhor, a sua palavra em nossas mãos. Nós possamos, Senhor, ouvir, Senhor, e colocar no nosso coração mais e mais, Senhor, da tua honra e glória, Senhor. Nos dê um entendimento da tua palavra e nos dê também essa comunhão nesta manhã, Senhor, para que seja feita a tua vontade em nosso meio, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Sérgio. Irmãos, o relato aqui dessa, tanto da doença quanto da morte de Lázaro, esse momento que Jesus ele vai até lá e por fim ele ressuscita Lázaro depois da sua morte, ele é muito importante que a gente pense nele como um todo, por causa que esse trecho aqui que nós vamos estudar trata de uma dificuldade que toda pessoa do mundo um dia vai passar ou passa, né? Que é o temor da morte. Nós podemos ver aqui nesse trecho que esse temor, né? esse medo, esse receio realmente dessa realidade que todas as pessoas encontram por causa do pecado, né? Esse medo está presente aqui na vida dessas pessoas e também nós sofremos com isso, né? E Jesus aqui, especialmente por meio dessa declaração e por meio do milagre que ele faz, ele trata esse problema, nos trazendo esperança frente a essa realidade tão triste, que é a realidade da morte, e ele também fortalece
a nossa fé com o milagre que ele faz, trazendo realmente uma pessoa dentre os mortos. Então ele trata esse problema, um problema que todas as pessoas têm, que é esse temor, né? Digamos assim, esse desconforto, essa tristeza, né? De pensar que algum dia, tanto pessoas próximas a nós, familiares, pessoas queridas, vão partir desse mundo, e além disso, que um dia nós também vamos partir desse mundo e vamos morrer. Do versículo 1 ao 16, que nós já fizemos a leitura, nós podemos ver aqui esse relato tanto da doença de Jairo quanto da sua morte também, e nós podemos notar esse temor da morte que tinha aqui na vida dessas pessoas que estão presentes aqui nesse relato. Nós vemos o temor da morte nos familiares, nos parentes de Lázaro, que eles tinham de que Lázaro morresse. Nós vemos ali que ao verem que Lázaro, Maria e Marta, né, quando elas viram que Lázaro estava doente, o que elas queriam? Elas queriam que Jesus estivesse ali presente. Elas sabiam que se Jesus estivesse lá enquanto ele estava doente, o que Jesus faria? Ele iria curar Lázaro, né? A primeira reação delas poxa vida, Jesus tinha que estar aqui, porque se Jesus estivesse aqui, Lázaro não iria morrer, Lázaro realmente iria ser curado pelo nosso Senhor. Essa esperança dela, essa certeza que elas tinham era tão forte que tanto Marta quanto Maria, quando elas encontraram Jesus, olha qual que foi a primeira coisa que elas falaram, no versículo 21, quando Marta encontrou Jesus, né? Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E no versículo 32, quando Maria encontra Jesus, olha o que diz, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, quando Lázaro ficou doente, e elas viram que aquela era uma doença grave, que poderia levar ele à morte, esse receio, né, esse medo de que Lázaro morresse, a primeira reação delas poxa vida, o Senhor tinha que estar aqui para que ele curasse o nosso irmão Lázaro. E nós vemos que elas mandam essa mensagem para Jesus, e é interessante porque essa expectativa, essa certeza que elas tinham de que se Jesus estivesse lá, ele curaria o seu irmão Lázaro, nós vemos ali no versículo 3, que nessa mensagem não tinha nenhum pedido, era só uma notificação, né? Olha lá o que diz no versículo 3. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Elas não falaram, olha Senhor, nosso irmão está doente, vem aqui para você curar ele. Elas só falaram, aquele que o Senhor ama está doente. Elas sabiam que o simples fato de Jesus saber que Lázaro estava doente e de Jesus estar lá seria o suficiente para Jesus realmente curar ao irmão delas, esse homem que Jesus amava, chamado Lázaro. Então nós podemos notar aqui esse temor, né? Uma vez que Lázaro estava doente, realmente as irmãs dele temiam pela vida dele. Elas não queriam que o seu irmão piorasse e chegasse realmente a morrer e a partir dessa vida. Agora, além do temor que os parentes ali, Maria e Marta, tinham da morte de Lázaro, nós podemos também ver um temor da morte na vida dos discípulos. Olha só aqui o que acontece. Depois que Marta e Maria mandam essa mensagem para Jesus, nós vemos que Jesus ficou ali, ainda demorou mais 2 dias onde ele estava, e no versículo 7 ele diz o quê? Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Ele chama os seus discípulos para irem até a Judéia. Mas qual que foi a reação dos discípulos? Versículo 8. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? A Judéia, a região da Judéia, foi uma das regiões onde Jesus ele encontrou maior oposição
ao seu ministério. Não foi uma vez que ele estava lá e que os judeus se levantaram contra ele e até mesmo tentando atentar contra a sua própria vida. Nós vemos aqui no capítulo 10, no capítulo anterior, no versículo 31, depois que Jesus afirma que ele e o Pai eram um só, no versículo 31 diz: os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Eles queriam matar mesmo Jesus. E quando Jesus falou para os discípulos: olha, vamos voltar lá para a Judéia. Qual que foi a reação deles? Mas Senhor, a gente vai voltar para lá, né? A gente vai voltar lá para aquele lugar que as pessoas realmente talvez vão nos perseguir, talvez elas vão realmente tentar nos apedrejar de novo ou fazer alguma outra coisa contra a nossa vida. Nós vemos também no versículo 11 que Jesus ele faz essa referência à morte de Lázaro, falando que ele adormeceu. E os discípulos não tinham entendido ainda que Jesus estava se referindo à morte dele. E daí no versículo 12, a gente vê que os discípulos assim ainda tentaram convencer Jesus a não ir, né? No versículo 11, Jesus diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Então eles estavam tentando ali ainda negociar com Jesus. Senhor, se Lázaro está só dormindo, qual que é a necessidade da gente ir até lá? É melhor a gente ficar aqui, a gente não vai passar por esse perigo realmente de chegar lá e as pessoas acabarem tentando nos perseguir ou fazer alguma coisa contra a nossa própria vida. E por fim, no versículo 16, quando eles realmente iam para lá, Tomé, ele mostra a real preocupação deles quando ele diz no final do versículo, né? Vamos também nós para morrer com o Mestre. Eles realmente tinham esse receio, esse temor de irem até lá e serem mortos. E era esse receio, essa morte que eles tinham, era um receio sincero. Era algo que humanamente, pensando, era possível, né? Eles já estiveram lá naquela região, já haviam tentado, as pessoas tiveram o desejo de apedrejá-los, de matá-los, e voltar para lá era algo que trazia um risco à vida deles real. É mais ou menos, se a gente for parar para pensar, acho que todos sabem, tem escutado falar da Nigéria, né? Que muitos cristãos estão sendo perseguidos lá e morrendo. Aí pensa assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma excursão missionária para lá, vamos pegar todo mundo e ir lá para a Nigéria pregar o evangelho. Isso iria nos trazer um risco de vida real, era mais ou menos o que estava acontecendo aqui com os discípulos. Eles sabiam que se eles fossem para aquela região, o perigo das pessoas perseguirem eles e tentarem até matar eles era real. Agora, o que eles ainda não tinham entendido era aquilo que nós falamos semana passada, né? Jesus ele não iria morrer simplesmente porque alguém iria atentar contra a sua vida. Ele iria morrer quando ele espontaneamente desse a sua vida e entregasse a sua vida para cumprir o plano de Deus. E não só a vida de Jesus, o que eles não tinham entendido é que na sua própria vida, que a vida deles estava na mão de Deus e que eles não iriam morrer enquanto Jesus não permitisse isso. Mas nós podemos ver isso, nós podemos notar aqui esse problema, como eu falei, esse problema que todas as pessoas em algum momento da vida podem se deparar, que é esse temor da morte. Seja o temor da morte no sentido de nós temermos a morte de alguém próximo a nós, né? Alguma pessoa que talvez fica doente, ou às vezes alguma pessoa que nem está doente, mas assim, a gente pensa e a gente teme, né? A gente fica com medo, poxa vida, mas e se essa pessoa partir, né? Ou muitas vezes até da nossa própria vida, né? Eu sei que como cristãos nós temos esperança em Cristo de que não vamos morrer eternamente, mas não é algo agradável pensar nisso, né? Eu gosto da imagem que o John Bunyan, né? O irmão Sérgio gosta bastante no livro do Peregrino, ele usa, que ele fala que a morte é o último inimigo a ser vencido, né? Essa última batalha que o crente ele vai travar. E isso pode nos trazer um certo receio. Ou até mesmo
a gente poderia considerar o pesar que a morte de alguma pessoa, né, que nós conhecemos, traz quando nós pensamos, que é o que aconteceu aqui com Marta e Maria, depois que Lázaro tinha morrido, que elas encontraram Jesus, né? Esse pesar, essa tristeza que a morte, né, ela traz realmente para as nossas vidas. Então, esse é um sentimento que nós vemos presente aqui e que nós, de certa forma, nos identificamos. É algo que realmente também chega até nós, é algo que nós também sentimos. Mas o interessante aqui, nesse relato, é que Deus ele permitiu isso por um propósito. Deus ele tinha um propósito com essa situação, onde ele seria glorificado. Nós vemos no versículo 4 que quando Jesus recebeu essa notícia de que Lázaro estava doente, o que ele diz? Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus ele permitiu essa situação porque ele queria realmente, por meio dessa situação, mostrar o seu poder e trazer para os seus seguidores esperança e fortalecer essa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, de que por meio dele a morte é algo que não precisa nos trazer temor. Nós vemos até no versículo 6, que depois que Jesus falou isso, né, que essa doença era para que o nome dele fosse glorificado, ele diz ali no versículo 6, né, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Aí você pensa assim, poxa vida, mas Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, que era uma coisa grave, né? Por que ele não foi imediatamente, né? Por que ele demorou mais 2 dias? Jesus ele tinha um propósito bem específico com essa situação, onde, como eu falei, por meio dessa declaração e do milagre que ele faria, a nossa fé seria fortalecida e a nossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo também. E agora pense, como que a fé dos seus discípulos, dos seus seguidores, seria mais fortalecida? Se Jesus fosse lá e curasse Lázaro, algo que ele já havia feito várias vezes, ou se Jesus, depois que Lázaro havia morrido, fosse lá e ressuscitasse. Com certeza, né? Por meio da ressurreição de uma pessoa. Mas isso é interessante, irmãos, porque Jesus ele demorou um tempo, né? Ele demorou 2 dias no lugar onde estava e depois até ele ir o lugar também, eles iam andando, né? E é uma coisa que demora também. Então, nesse meio tempo, Marta e Maria ficaram esperando. Eu fico pensando, imagina talvez os questionamentos que passaram na mente delas enquanto elas tiveram que esperar, né? Talvez elas poderiam ter pensado, né? Por que o Senhor está demorando tanto para chegar aqui? Por que ele não veio imediatamente, né? Talvez quando eles viam ali a piora de Lázaro e de que ele realmente iria morrer, talvez elas pensavam, poxa vida, mas o Senhor não vai fazer nada, né? Ele não vai fazer nada aqui pelo nosso irmão. E depois, quando Lázaro já havia morrido, talvez elas podem ter pensado, né? Será que o Senhor nem se importa com a gente? Será que ele nem vai vir aqui? Mas, irmãos, aqui é algo que nós já podemos aprender e aplicar nas nossas vidas. Aquilo que pode parecer a demora de Deus, da nossa perspectiva humana. Às vezes a demora de Deus é um meio que Ele está usando e vai usar para fortalecer a nossa fé. É isso que nós vemos aqui. Esse tempo que Jesus ele demorou não foi à toa. Ele usou esse tempo, porque por meio dele, ele iria fortalecer a fé dos seus seguidores. Então, do versículo 1 até o versículo 16, nós podemos notar, seguindo essa linha de raciocínio, né, esse temor da morte, que é algo que nós nos identificamos, tanto da parte dos familiares de Lázaro, quanto da parte dos discípulos. Mas que Jesus ele tinha um propósito com isso, que ele iria fortalecer a nossa fé e iria nos trazer esperança por meio dessa situação. Agora, eu quero notar
do versículo 17 até o 27, nós não vamos ler, tratar aqui versículo por versículo, mas realmente isso que eu quero notar nesse trecho aqui, essa declaração do nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente o versículo 25, que ele declara que ele é a ressurreição e a vida. Mas antes, eu quero fazer uma observação no versículo 17, que diz, que faz que dá essa informação muito importante, que diz ali, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Essa informação, dentro aqui desse relato, desse milagre que Jesus vai fazer, e dessa declaração que ele vai fazer, é muito importante também. 4 dias após a morte de uma pessoa, é um momento assim, que depois da morte, assim, o processo de decomposição e coisa do tipo assim, é o momento mais notável, assim, né? Depois de 4 dias, a gente não vai falar de detalhes, né? Porque não é algo, mas depois de 4 dias é realmente um momento que essa parte da decomposição ali já está bem avançado, né? Quando uma pessoa morre. Agora, além disso, existia uma crença e algo que os comentaristas falam que era uma tradição entre o povo judeu, de que quando uma pessoa morria, ela era sepultada e durante 3 dias o espírito da pessoa ficava meio que pairando sobre a pessoa, tentando de certa forma voltar para o corpo. E que daí depois de 3 dias, aí o espírito realmente ia para o seu estado eterno. Como eu falei, é uma tradição, uma crença que não é bíblica, né? Nós não vemos isso em momento nenhum dito na Bíblia. Mas quando nós pensamos, tanto se isso era de fato uma crença corrente naquela época, tanto o fato de Jesus ressuscitar uma pessoa 4 dias já morta, que já estaria assim num processo de decomposição bem avançado, e tanto nesse sentido dessa crença que existia também, de que depois de 3 dias, assim, meio que já era mesmo, né? Até 3 dias... ainda não, a pessoa morreu, mas né, o espírito estava meio que ali. Mas depois de 3 dias, meio que já era mesmo. Né? Pensar que Jesus ele iria ressuscitar uma pessoa depois de 4 dias, morto tanto nesse sentido físico e até nesse sentido espiritual, né, embora fosse um erro, era um sinal de poder muito grande. Especialmente porque nós vemos aqui no versículo 19 que muitas pessoas vieram para consolar Marta e Maria. Muitos judeus, né? Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Então, essa informação do versículo 17 é muito importante. Jesus, ele esperou 4 dias, porque ele tinha um propósito. Por meio dessa situação, que ele iria fortalecer a fé dos seus discípulos e iria realmente trazer essa esperança frente a esse problema, essa dificuldade da morte. E daí nós vemos aqui no decorrer do versículo 17 até o 25, né, que Jesus ele chega lá, ele tem essa conversa com Maria, com Marta, na verdade, onde Marta ali ela mostra a confiança que ela tinha no Senhor Jesus Cristo, até mesmo de que tudo que ele pedisse a Deus, Deus iria fazer, talvez uma referência de que ela acreditava que Jesus poderia ressuscitar o seu irmão Lázaro, e Jesus fala, né, que o seu irmão há de ressurgir, mas ela estava assim meio que nessa intriga, né, entre essa esperança de que aquilo poderia ser naquele momento e essa esperança que era futura, da ressurreição que haveria no último dia. Até que então Jesus fala no versículo 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, essa declaração do nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhosa. O que ele está afirmando? Ele é a ressurreição e a vida. Ele não é só a causa da ressurreição e a vida. Ele não é só a fonte da ressurreição e da vida. Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida estão incorporadas na sua essência divina, juntamente com todos os seus atributos, amor, onisciência, onipotência, onipresença, sabedoria, ressurreição e vida, também está incorporados
na essência divina, juntamente com todos os seus atributos. Ele é a ressurreição e a vida. E porque ele é a ressurreição e a vida, ele também é a causa e origem da ressurreição e da vida. Ou seja, porque ele é a ressurreição e a vida, e porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque ele vive, porque ele é a vida, nós também desfrutamos de vida no presente e vamos desfrutar dessa vida no futuro. Porque ele venceu a morte, nós também um dia venceremos a morte. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Essa declaração de Jesus, irmãos, também mostra que promessas que foram feitas no passado, no Antigo Testamento, iriam ser cumpridas por meio dele. Alguns textos do Antigo Testamento, algumas profecias, mostram essa promessa de um futuro, ou profecias, né, como o pastor Cris está tratando, de que num futuro iria haver uma ressurreição dos mortos, especialmente para o povo de Israel, onde que Deus ressuscitaria aquelas pessoas que creram nele e ajuntaria eles para cumprir as suas promessas que ainda não foram cumpridas. Nós temos em Ezequiel 37, do 1 ao 14, aquela visão assim bem estranha, que talvez os irmãos já leram, que é a visão do Vale dos Ossos Secos, né? Uma coisa assim estranha, que Jesus junta todos aqueles ossos e faz realmente aqueles ossos ganharem vida. Nós temos também Isaías 25, do 6 ao 9, e Daniel, provavelmente o pastor logo vai tratar em Daniel 12, 2, gostaria de ler esse versículo, que dá essa perspectiva para uma futura ressurreição, que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então nós temos essas profecias, essas promessas do Antigo Testamento que apontavam para um futuro em que haveria uma ressurreição. Por meio dessa declaração, quando Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida, ele está mostrando que é por meio dele que essas promessas vão ser cumpridas. E ele expande um pouco esse significado, por causa que essas promessas eram especificamente para o povo de Israel. Jesus, ele está mostrando que, por meio dele, o povo de Israel, aqueles que creram, seriam ressuscitados e reunidos para que suas promessas forem cumpridas, mas além disso, todas as pessoas que crerem nele vão desfrutar também dessa ressurreição e da vida. A morte realmente não vai ter vitória sobre a vida deles. O que Jesus está indicando nessa declaração é que por meio dele essas promessas seriam cumpridas e, como eu falei, não só o povo de Israel iria desfrutar da ressurreição dos mortos, mas todos aqueles que creem nele. E isso é algo maravilhoso, né? Quando nós pensamos nessa dificuldade, nesse problema que nós temos, nós vemos que em Cristo nós podemos encontrar descanso, conforto, consolo e vitória sobre a morte. Mas algo muito importante, a promessa da ressurreição e vida só pode ser desfrutada por aquele que crê em Jesus Cristo. É uma verdade maravilhosa, é uma verdade que a gente pode realmente, quando a gente pensa na morte, que para muitas pessoas é assim, sinônimo de horror, de desespero. Quando nós pensamos nisso, nós podemos ter conforto, descanso e até mesmo esperança. Até como nós vemos, Paulo, ele desejava morrer. Por quê? Porque ele sabia que quando ele partisse desse mundo, ele estaria com Cristo. A morte não iria ter vitória sobre a sua vida. Então é uma verdade maravilhosa. Mas é uma verdade, é uma promessa que só pode ser desfrutada por aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Jesus, ele afirma aqui isso de duas formas, para enfatizar. Ele diz no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele afirma isso de duas formas. É interessante até, porque no versículo 25, quando ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, parece que isso tem um sentido
assim, pensando em pessoas que já faleceram. É muito comum a gente ver até esse versículo em túmulos, né, em lápides, que diz lá, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pensando em pessoas que já partiram, mas que creram nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo, que creram nele. E essa outra declaração em versículo 26, parece que é mais pensando naqueles que ainda estão vivos. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então lembra que eu falei no começo que às vezes esse receio, né, pode vir tanto por pensar nas nossas vidas ou na vida de pessoas que estão ao nosso redor, que estão vivas, e talvez até desse pesar quando a gente pensa de pessoas que já partiram. Mas essa declaração de Jesus, ela nos traz esperança. Aquele que crê nele, mesmo que já morreu, ainda vive. E aquele que vive e crê nele, quando partir, também não vai morrer eternamente. Nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio dessa declaração que ele fez, essa esperança gloriosa. Agora, ele não nos deu só a esperança, ele não nos deu só uma promessa que já seria suficiente, porque nós cremos e confiamos nas palavras do nosso Senhor. Mas no versículo, dos versículos 38 ao 44, por mais que a gente não vai estudar eles, mas eu quis ler, porque o que ele fez, esse milagre que Jesus fez, do versículo 38 ao 44, ele está meio que assim, provando que aquilo que ele falou é verdade. Ele falou assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida, e agora eu vou provar para vocês que eu sou a ressurreição e a vida. Ele foi lá e ressuscitou esse homem que já havia morrido fazia 4 dias, que como nós vimos, era algo grandioso, uma grande demonstração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, além de nos dar essa esperança, por meio dessa declaração, Jesus fortalece a nossa fé por meio desse milagre, por meio desse sinal que ele fez ressuscitando Lázaro, e especialmente, como nós temos o restante da palavra de Deus, por meio da sua própria ressurreição. Ele venceu a morte. Por causa da sua ressurreição, nós também, que cremos nele, teremos vitória sobre a morte. Caminhando aqui já para o final, eu quero terminar com essa pergunta que Jesus fez e que eu acho muito apropriada. Eu vou ler novamente o versículo 25 e 26, que diz: Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Essa pergunta, você crê nisto? Quando nós pensamos nessa declaração e nesse milagre, essa pergunta realmente vem de encontro com as nossas vidas. Você crê nisto? Você crê que Jesus, ele é a ressurreição e a vida? Ele realmente é o Messias, o Cristo prometido que veio para cumprir essas promessas do Antigo Testamento e que por meio da sua morte, da sua ressurreição, ele oferece perdão dos pecados e vitória sobre a morte? Você crê nisto? Se você crê, amém, né? Se você não crê, é uma decisão que você precisa fazer. Você deve realmente, por meio, se arrepender dos seus pecados e por meio da fé, crer no Senhor Jesus Cristo, entregar sua vida completamente a Ele como Senhor e Salvador. Agora, se você já crê nisto, diante dessa realidade da morte, que como nós consideramos, pode nos trazer uma certa inquietação, por causa de Jesus Cristo, nós podemos descansar as nossas almas. Nós podemos realmente descansar que por causa da vitória que Ele teve, nós também teremos essa vitória. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele também nos comunica isso. Ele nos dá vida no presente, vida espiritual, mas Ele também não nos deixará na morte. Ele vai nos ressuscitar e quando nós partirmos daqui, nós não vamos morrer eternamente, como o nosso Senhor Jesus Cristo falou. Nós podemos descansar a nossa alma diante dessa realidade. Agora, além disso, nós também temos essa responsabilidade e essa missão do nosso Senhor Jesus Cristo, de levar essa mensagem para aqueles que não têm essa esperança.
daqueles que, quando pensam na morte, realmente estão partindo para algo completamente incerto, porque não tem essa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem essa esperança, se você crê nisto, se você crê que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, nós temos essa responsabilidade de comunicar isso para aquelas pessoas que estão perdidas nas trevas, longe do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?